Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, certo? Mais uma vitória, 7ª seguida. Corinthians 4, Criciúma 2. Jogo bem complicado, bem chato, bem complicado pro Corinthians desde o começo. O Corinthians começou muito bem, começou pressionando o jogo, finalizações seguidas, mas lembrou esse jogo aquele Corinthians antes das 7 vitórias seguidas. Aquele Corinthians que fazia a finalização, não convertia e tomava o gol. E foi exatamente assim que aconteceu o jogo. O Corinthians não aproveitou as oportunidades no primeiro tempo e logo em seguida tomou 2 gols. Um em seguida do outro. Então foi um jogo bem complicado, bem difícil para o Corinthians. O poder de reação veio mais ali para o finalzinho do segundo tempo, né? Nos últimos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu ter uma maior reação de jogo. O Corinthians sofreu ali defensivamente no primeiro tempo, principalmente. A marcação não encaixou, esse losango, né, que a gente sempre joga de 4 homens de meio, não encaixou direito. O Corinthians deixou muito espaço para os laterais do Criciúma subir, tanto que os 2 gols saem da parte lateral do campo. O primeiro num cruzamento que o Bolazzi foi extremamente feliz na finalização, e no segundo numa finalização do Bolazzi desviada no pé do André Ramalho, que matou qualquer possibilidade de defesa do Hugo. Então o Corinthians foi para o segundo tempo com 2-0. Muito difícil de reverter, né, porque o Criciúma tá brigando lá embaixo, então e tirou bastante ponto de time lá em Santa Catarina. Então bem complicado esse jogo. Então foi assim, uma vitória extremamente importante para o Corinthians, para se firmar de vez nessa briga, né, faltando essas 2 últimas rodadas, até porque virou G8, né? O Botafogo foi campeão nessa tarde da Libertadores. Então a gente está no G8, estamos em 8º com 50 pontos. Cruzeiro ainda joga, certo? Cruzeiro tem um jogo a menos, está com 48 pontos. Então, se ganhando, vai para 51. E a próxima rodada o Corinthians pega o Bahia. Confronto direto, né? Confronto de 6 pontos. O Corinthians ganhando do Bahia, faz ele 14 vitórias, vai para 53 e chega para a última rodada contra o Grêmio, querendo vencer para se ficar de fato ali na classificação da Libertadores. Foi um jogo assim um pouco abaixo do Carrilho, bem abaixo assim do que ele vinha desempenhando, um pouco abaixo. Um pouco abaixo também do André Ramalho. O André tem tido muito azar ultimamente nos jogos, né? Contra o Cruzeiro, o chute desviou nele, foi pro gol. Esse jogo de novo, o chute desviou no pé dele, foi pro gol. Então assim, um jogo bem complicado pro Corinthians. Depois das mudanças ali, o Corinthians conseguiu administrar melhor o jogo, sufocar mais o Criciúma. E aí numa linda jogada no primeiro gol, o Garro chegou finalizando, e outra assistência do Garro, e gol do Bidu, um golaço inclusive do Bidu. E aí a virada veio num contra-ataque do Romero e tocou pro Yuri. E aí o Yuri fez o terceiro, e aí mesma coisa com o lance do 4º gol no contra-ataque. Só chegou finalizando. Então é importante pro Yuri fazer esses 2 gols, se torna o artilheiro do campeonato com 13 gols, na frente do Estevão com 12 e do Alejandro com 11, né, juntamente com o Pedro, mas o Pedro não tá mais disputando o campeonato, né, e o Galo também já tá com 10 gols ali, tá brigando para esse top 3 de artilharia, né. Então uma vitória extremamente importante pela forma como foi o jogo, ter tomado 2 gols em um espaço curto de tempo e ter feito 2 gols em espaço curto de tempo e ter conseguido a virada e mais um gol de saldo, extremamente importante. Thales entrou muito bem, conseguiu ali desempenhar uma função muito boa. Não foi um jogo muito bem do Memphis, eu acho que estava um pouquinho abaixo, fez um pouco abaixo o jogo. O Yuri também, o primeiro tempo foi muito abaixo do Yuri. Perdeu um gol, o cara
cara a cara no começo do jogo ali, que poderia ser um jogo já um pouco mais diferente, né? Mas assim, resultado perfeito, mais uma vitória, o Corinthians se firma de vez nessa briga de Libertadores, faz 50 pontos, o Corinthians com 13 vitórias, né? Quem imaginou, né? A gente pegar o recorte de primeiro turno, a gente, nunca imaginaria que o Corinthians teria 13 vitórias, estaria brigando por uma vaga na Libertadores, né? Então, assim, extremamente importante a vitória, saldo muito positivo, 2 gols de saldo, então o Corinthians tem 48 gols marcados e 45 sofridos, né? 3 gols de saldo, 7 vitórias consecutivas, jogos difíceis, Vitória, Cruzeiro, Bahia, Vitória, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cuiabá, e esse jogo agora contra o Criciúma, então o jogo contra o Vasco, então os jogos principais, o Corinthians conseguiu fazer o resultado, se distanciou bastante da zona de rebaixamento, que é uma zona de rebaixamento que está bem ali justa, né? Porque Grêmio até ali você tem até o Vitória ainda brigando para cair, o Vasco também, né? O Vasco ainda tá brigando para cair, mas eu acho muito difícil. Mas você tem até ali o Vitória brigando para cair, Criciúma com 38 e o Vitória com 42, 4 pontos de diferença. Então, assim, saímos do sufoco. A Libertadores agora é o nosso foco principal. Tem que ganhar os 2 últimos jogos, ganhar o confronto direto contra o Bahia e ir pro Sul ganhar do Grêmio. Não importa se seja o Grêmio precisa ganhar do Corinthians para cair, para salvar do rebaixamento. O Corinthians tem que ir com a mentalidade de mais um jogo, mais 3 pontos, tem que ganhar, tem que classificar para a Libertadores. Assim como foi todos esses jogos. Mexida muito boa da comissão técnica pro segundo tempo. O Corinthians melhorou a postura, taticamente, defensivamente. O Corinthians estava muito frágil defensivamente no primeiro tempo. Então conseguiu ajustar a defesa, conseguiu fazer o time criar mais oportunidade, o time chegar mais à frente, conseguir finalizar mais e consequentemente ganhar o jogo, né? Então assim, não tem muito o que dizer, uma vitória muito boa. E só para dizer pro Zante, que tava secando, o Corinthians é foda. Só o Corinthians pode proporcionar essa porra. Só o Corinthians pode proporcionar isso. Se fazer um campeonato inteiro brigando pra cair, nas últimas 8 rodadas, você faz 7 vitórias e você tá aí brigando pra uma vaga na Libertadores agora, tá ligado? É só o Corinthians que pode fazer isso. Só o Corinthians. E aí tem as informações que estão surgindo, né, de uma possível final em São Paulo. Tem aí o Morumbi, a própria Arena do Corinthians, o Allianz. Então, assim, né, o Corinthians tem que classificar, tem que ir para a Libertadores e aí, consequentemente, vai para a Copa do Brasil, porque aí seria mais dinheiro, né, entrando. Então, assim, é muito importante essa vaga para o Corinthians. E aí falar um pouco do extra-jogo, né? Um pouco dos bastidores que está acontecendo no Corinthians, né? Esse processo de impeachment, que é assim, como eu falei no vídeo anterior, o Augusto tem todos os defeitos. Para mim ele é da mesma raia que a renovação e transparência. Mas ele pelo menos fez uma janela de transferência de meio do ano excelente. Ele, Fabinho Soldado. Todas as contratações foram excelentes, melhoraram muito o nível técnico do Corinthians. Lançou, acho que foi ontem, o plano de reorganizar as dívidas, né? De colocar em ordem de ordem de pagamento, aqueles em que o Corinthians deve. Então isso já foi aceito pela Justiça de São Paulo e agora vai para uma primeira vara de instância. Então creio que passe isso e vai ser excelente, porque aí vai parar o Corinthians de ter as contas bloqueadas, né? Que isso vem sendo um dos grandes problemas dos últimos anos, consequentemente as contas bloqueadas. E aí esse processo de impeachment que ia ser na quinta-feira, os caras com medo de a torcida organizada botar pra fuder e entrar dentro lá do Parque São Jorge, então os caras colocaram pra segunda.
E a torcida tem que ir na segunda-feira fazer protesto e ir pra cima dos caras, não interessa. Tem que ir pra cima. Aquela conversa do cara que é presidente do Core, que ele deu ali a entrevista pro Rádio Bandeirantes, junto com o Capelanes, foi nojenta. O cara falar que o Corinthians é dos associados e não é do torcedor, isso é nojento. Isso mostra cada vez mais pro torcedor que os caras estão um pouco se lixando pra nós. Os caras só querem o poder e acabou. Como sempre foi a renovação e transparência. Eles só querem o poder, nada além disso. Eles não estão nem aí pro clube. Não estão nem aí pro torcedor, pra aquele que ama, pra aquele que deixa de comer, deixa de colocar o dinheiro em casa pra ir em viagem pra ver o Corinthians, tá ligado? Os caras só querem o poder e o dinheiro. Então eu sou assim, extremamente a favor de tirar esses caras, tá ligado? Da Corinthians, de alguma forma. Tem que tirar de alguma forma. Nem que seja na base da porrada, mas tem que tirar. Tem que tirar. Esses caras não podem mais comandar o Corinthians. O Corinthians não pode estar na mão de ratazanas, que são fantoches de André Sanches. Esse time não pode mais estar assim. Esse time tem que ser organizado. O Corinthians já está na mão desses caras há anos. O Corinthians com elencos ruins, times pavorosos, jogadores muito ruins. E mesmo assim, o Corinthians bate 2 anos consecutivos, né? 3 anos consecutivos. Você tem aí semi de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil em 22, semi em 23 e 24, semi de Sul-Americana em 23 e 24 e quartas de final de Libertadores em 22. Então o Corinthians está desorganizado, mal desorganizado e cheio de ratazanas dentro do clube. E mesmo assim o Corinthians está conseguindo bater praticamente anos consecutivos em semifinais. Se o Corinthians minimamente se organizar, não tem ninguém que pare esse clube. Nós torcedores somos malucos, nós amamos essa porra que nem louco. Nada é igual, não existe nada igual. E cada vez mais essa vaquinha da Arena tá mostrando isso. São 20 milhões. Isso foi lançado 7/10 da quarta-feira. A gente tá no sábado, né? Então assim, é loucura o que a gente tá fazendo. Só a gente pode fazer isso, tá ligado? Só a gente tem o poder de tirar esses caras do Corinthians. Então esse momento é agora. É ir pra cima desses caras. É não deixar esses caras mais comandarem esse clube. A gente quer o Corinthians. A gente é o Corinthians. Nada e ninguém tá acima de nós. Esses caras não podem mais estar dentro do clube. É ridículo a fala desse cara. Foi ridículo falar que o Corinthians é dos associados. Então se todo torcedor se associar, e aí? Eu queria muito que acontecesse isso, que todos os torcedores do Corinthians se juntassem e conseguissem se associar ao clube. Isso seria uma das maiores vitórias que o Corinthians teria. Que aí essas ratazanas iriam embora desse clube. Mas torcer para segunda-feira não acontecer esse impeachment, o Augusto ficar, terminar a gestão, organizar financeiramente o Corinthians, isso é essencial. Fazer o planejamento do próximo ano, não errar nas contratações, não gastar 50 milhões em Mateuzinho e Pedro Raul, independente se o Mateuzinho está desempenhando ou não. Foi 25 milhões em Mateuzinho e 25 milhões em Pedro Raul. Então é extremamente loucura esses valores, né? Mas, e não pode errar mais na parte de gestão. Tem que deixar o Fred Luiz, esse cara não pode sair do Corinthians, o Corinthians tem que se organizar. O Augusto não pode cair na chantagem desses caras. Ele tem que focar, manter o Corinthians organizado e fazer esse clube chegar onde esse clube não deveria ter saído, que é os anos de glória. Certo, fiel? Então ir pra cima desses caras, não deixar esses caras mais comandar o Corinthians e a gente rumo a Libertadores, certo? Vai Corinthians, sempre. O Corinthians tá acima de tudo.